E aí, Medaholic, segundou, e como você já sabe, aqui na MAM, segunda-feira é dia de podcast. E se por acaso em algum momento desse ano você ficou com dificuldade sobre como conciliar o descanso com a rotina de estudos, não se preocupe que hoje é justamente o dia em que a gente vai tratar desse tema e poder trazer algumas dicas que podem te ajudar. Mas nessa missão aqui de hoje, eu trouxe uma pessoa para me ajudar, como sempre, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E aí eu queria que ela se apresentasse para vocês. Ela já apareceu aqui antes, mas dessa vez eu pensei, não, eu vou deixar com que ela se apresente, para a galera conhecer um pouquinho dela, e aí a gente vai conversando sobre como fazer essa junção de descanso e estudos, beleza? Então, Bia, seja muito bem-vinda ao podcast da MEI. Obrigada. Então, meu nome é Beatriz, eu tenho 24 anos e atualmente eu sou estudante de psicologia, mas eu fiz Enem por muitos anos, então, e até no curso, né, hoje em dia eu tenho que Sim. aplicar a prática, por mais que seja difícil. Então, vamos falar sobre conciliar descanso e estudos, que é um perrengue, mas é necessário. Sim, e justamente pensando nisso, por que que é necessário descansar? Muita gente pensa que, ai, não, eu vou estudar 16 horas seguidas por dia, eu não vou dar pausas, não tem intervalos, não tem momentos de lazer. Por que que esse pensamento acaba mais atrapalhando do que ajudando na jornada de estudos? Então, assim, é, mentalmente, né, falando sobre saúde emocional, todo mundo precisa descansar em relação a tudo. A trabalho, a estudo, a vida social. Então, assim, ninguém, não é que ninguém consegue, pode até conseguir, mas não deveria estar ligado no 220, 24 horas. Sim. Porque nosso cérebro precisa de descanso, inclusive para estudar. Porque, né, a Uhum. gente fala muito, o estudante vê muito sobre curva de esquecimento, e as pausas, elas são muito importantes para fixação de conteúdo. Quando você não descansa, você perde qualidade de sono. Então, acaba que é uma coisa que vai alimentando outras. Então, ansiedade, estresse. Se você não dorme bem, se você não descansa, vai acumulando esses sentimentos que, quando você não sabe lidar, te prejudicam bastante, né? Principalmente na rotina de estudos. É muito Sim. difícil você manter uma rotina, conseguir manter uma rotina de estudos produtiva se você não encaixar os descansos, né, É, no e seu horário. acaba que é meio que um acúmulo de coisas. Se você não descansa, dá a sensação de que você nunca parou. E a gente Exato. precisa dessa quebra de ciclo, de não, esse ciclo aqui ele foi encerrado, a gente vai passar para o próximo ciclo de estudos. Até para o cérebro entender que, ok, essa tarefa a gente concluiu. E a Uhum. conclusão da tarefa é importante para a sensação de progresso também. Porque Sim. senão parece que, como você falou, tá ligado no 220 e nunca termina, e acaba que você vai sentir cansado o tempo todo, exausto o tempo todo, não vai conseguir dar o seu melhor na hora que for necessário estudar, né? Parar para Uhum. estudar com concentração e com foco. E pensando assim no seu período de rotina, tanto de estudante agora da faculdade, como antes, quando você era vestibulanda, quais estratégias você usava para poder justamente fazer esse gerenciamento do descanso, do equilíbrio? Então, dependendo da matéria, eu gostava muito da técnica Pomodoro, porque ela acabava me obrigando a descansar, mesmo que fosse só 5 minutos entre um período e outro, né, da técnica, mas já era um descanso. Mas a longo prazo, eu estudava fora de casa o dia todo. Então, eu já chegava em casa do cursinho pra jantar e dormir. Então, assim, meu período em casa, ele era descanso. Eu não pegava no livro dentro de casa, porque eu saía de Uhum, manhã, só chegava em casa de noite, então chegava em casa, não estudava em casa. Porque a gente ficava direto lá no cursinho. Então, mesmo sem aula, a gente estava estudando sim, lá sim. onde eu estudava. E pela questão de final de semana, por exemplo, a gente sempre tinha simulado no final de semana. Então, depois do simulado também eu não fazia nada de estudo. Depois do simulado eu ia sair, se eu tivesse com coragem, Sim. mas eu ia pra casa descansar, porque acabava que é muito puxado, né? A gente fazia simulado todo domingo, e aí na outra semana, no outro dia a gente tinha que começar a semana de novo, então eu me obrigava a descansar nesses momentos, assim, pós-estudos. Uhum. Até pra eu não ficar me sentindo tão culpada, né, de estar descansando. Mas eu sempre gostei muito também de estudar com filme, com série, né? Que eu chamava de lazer produtivo. Porque eu não me Não, é uma sentia boa. tão.
Não parecia que eu tava descansando, mas mesmo assim eu ainda tava adquirindo conteúdo que eu poderia usar pro vestibular, né? Então, na faculdade não dá pra fazer muito isso, não, porque eu faço psicologia, né? Então, se a gente for ficar analisando o comportamento de todo mundo, o filme todo, não é descanso. É Mas, trabalho. mas no geral, eu ainda faço esses equilíbrios, assim, né? Porque hoje em dia eu trabalho, então não tem como a gente trabalhar, estudar e não descansar, porque senão o corpo realmente não aguenta, né? Sim, é verdade. E pensando assim na questão de quando a pessoa vai montar o cronograma de estudos dela, como é que você incluía as suas pausas entre as aulas? Ou você fazia um bloco maior? Como é que funcionava pra você? Então, eu estudei muito mais tempo em cursinho, né? Então, os intervalos já estavam marcados por causa Sim, do sim. horário do cursinho. Mas, quando eu tava estudando em casa, principalmente na época da pandemia, por exemplo, eu fazia essas pausas do Pomodoro, porque no final do ciclo ele tem uma pausa maior, né? É 25 Sim. minutos para 5, 25 para 5, aí depois para mais tempo. E toda vez que eu acabava um ciclo numa matéria, eu passava uma meia horinha, assim, sem fazer nada, tal. Sem fazer nada não, né? No celular, fazendo besteira, descansando a mente, né? Uhum. Até pra o cérebro conseguir fixar o conteúdo que eu já tinha visto anteriormente. Mas eu confesso que eu sempre tive muita dificuldade em descanso, porque eu ficava na sensação de que eu não sabia, por exemplo, depois do almoço, eu não sabia tirar um cochilo. Se eu fosse deitar, eu dormia 2 horas. Então eu não deitava. E Uhum. aí sempre foi uma questão um pouco complicada pra mim nesse sentido, porque você ficava naquele ritmo sem parar, né? E chegou uma hora realmente que eu estava muito exausta já, e aí o corpo pediu arrego. Foi bem difícil, assim, de não conseguir conciliar o descanso, me prejudicou bastante. É, e o pior é que assim, você falou isso de, por exemplo, a gente tentar entender como é que nosso corpo funciona pra poder fazer a melhor escolha. Pra mim, tirar cochilos não dá certo. Eu não tiro um cochilo de 30 minutos. Pra mim vai ser assim, vão ser 4 horas seguidas e eu vou acordar com Sim, muita dor de cabeça. E pra dormir mais tarde vai ser pior. sim. Então eu tento também fazer parecido com o que você faz. De, ai, não, tiro uma meia horinha, vou assistir um vídeo, vou jogar alguma coisinha mais leve. Eu gosto muito de jogo de pintar. Então vou colorir alguma coisa. E pra mim, esses são os momentos assim de lazer, né? Uhum. Nesse período. E pra você, quais hobbies e atividades de lazer você tinha nesses momentos em que não, hoje é meu dia de descanso? Hoje é meu momento de descanso, agora é meu momento de descanso. O que que você fazia? O que que você pode recomendar? Então, atualmente, eu gosto de ler. Antigamente, na época do vestibular, assim, eu não gostava muito porque cansava. Eu lia o tempo todo no cursinho, né? Lia o tempo todo pra estudar, e aí eu ainda ia ler de novo. Então eu gostava muito mais de filme, série, sair com os meus amigos. Então, geralmente tava todo mundo na mesma rotina, aí depois do simulado a gente saía pra casa de alguém, pedia pizza, ficava conversando, jogando e tal. E eu sempre fui faminha de cinema, né? Então eu sempre ia pro cinema quando tinha filme legal, essas coisas. Atualmente, eu gosto de ler. Ler um romance, Uhum. eu estou lendo Bridgerton agora. Eu já assisti a Ai. série, mas eu estou lendo o livro. Então, romance levinho, sabe? Que não abusa muito da minha cabeça e é o que tem funcionado. Obviamente que eu sou uma pessoa do tempo de qualidade com as outras pessoas. Então, meus Uhum. descansos, filme e tudo, eu vou assistir filme com meu namorado, com a minha mãe, com as minhas amigas, tipo, eu tento encaixar esses descansos e aproveito pra socializar também, pra encontrar as pessoas, porque no meio da rotina é muito complicado, né? Eu trabalho o dia todo, e de noite eu tô na Uhum. faculdade, então tem que encontrar o equilíbrio aí. E assim, eu acho muito engraçado, porque eu gosto de não fazer nada. Sim. Inclusive, a gente tava conversando isso esses dias sobre trabalhar, né? Assim, ai, mas se você não estiver fazendo nada e quiser adiantar alguma coisa e tal, não tem problema. Eu, não, gente, mas vocês não estão entendendo. Eu quero não fazer nada. É só isso, tipo, não tem essa de não tô Uhum. fazendo nada, vou fazer alguma coisa do trabalho. Eu quero não fazer nada. Eu quero ficar deitada olhando pro teto e não fazer nada. Porque o corpo pede. E Uhum. eu não sou tão velha assim, obviamente, mas na época que eu era adolescente, na época da escola, o pique era outro. Então eu aguentava ficar. Eu dormi pouco, né? Eu sempre gostei de Sim, dormir, virar à mas eu noite. nunca consegui Sim. vir à noite. Mas assim, eu sempre dormia pouco e tava lá animada no outro dia, tranquilo. Hoje em dia eu não consigo. Então eu sei que eu preciso descansar, eu sei que eu preciso não fazer nada. E Uhum. é muito difícil. Porque você se sente culpado, você se sente improdutivo. Por mais que você Sim. esteja deitado com a cara pra cima, você começa a pensar nas coisas que você tem pra entregar da faculdade, do trabalho. Então, assim, não é fácil.
É muito difícil, Uhum. é um processo mental contínuo, assim. Mas eu sei que é necessário. Então, Uhum. essa é uma coisa que eu sempre trabalho na terapia também, isso de não saber descansar. Porque se eu não aprender a descansar, já era. É daqui para um burnout assim, ó. Então, tem que tomar cuidado mesmo, né? E eu sinto que vestibulando, eles acabam entrando nessa rotina no começo, de vir à noite, de estudar demais, porque estão animados, né, com o início do processo. E aí, quando chega perto da prova, eles já estão exaustos. E isso não é Uhum. bom, porque seu rendimento cai muito e você precisa estar bem no dia da prova. Uhum. É verdade. E assim, você até falou desse momento, eu chamo de momento do ócio. O momento do ócio ele é necessário para a gente ser criativo, para a Sim. gente ter mais foco, mais concentração depois. Eu também gosto do momento de não fazer nada. O que eu costumo fazer é deixar uma luz ligada, não a luz principal, assim, uma luz de lado ligada, e fico olhando pro teto sem fazer nada. Como você falou, os pensamentos vêm, mas Sim. acaba sendo um exercício mental de tentar desligar um pouquinho, porque a gente vive tão acelerado com Uhum. tudo, É. tão automático, que às vezes realmente parar pra desligar é difícil. E o estresse acaba vindo nesse processo Sim. também. E aí eu queria falar com você justamente sobre a questão do estresse. Como você fazia para lidar com o estresse no dia a dia e como você faz hoje em dia também na faculdade? Então, não fazia, né? O problema tava aí, não lidar com o estresse. Era uma coisa que ficava acumulando. E eu faço terapia já há um tempo. Inclusive, estresse foi o tema de uma pesquisa que eu fiz agora na Uhum. faculdade, que foi relação entre estresse e desempenho acadêmico. Caramba! E aí, a gente até escreveu um artigo sobre isso, então eu tive que ler bastante sobre o tema. E a gente vê muito que a galera sabe. Todo mundo sabe o que tá acontecendo. Tá todo mundo ciente de que tá estressado, que tá baixando desempenho, mas ninguém procura ajuda. Uhum. Foi, assim, unânime na pesquisa que a gente fez, essa questão de. Eu consigo a percepção, né? Eu percebo que eu tô estressada, eu percebo os impactos do estresse na minha vida social, na minha vida acadêmica, mas eu não tomo uma atitude em relação a isso. Então, ninguém faz gestão do estresse, ninguém fez, né, na pesquisa gestão do estresse assertivamente, ninguém procurou ajuda profissional quando sentia que estava chegando no limite. Então, o que eu fiz na época para lidar com o estresse foi começar a Uhum. terapia, porque eu estava num processo que eu não estava conseguindo lidar com o estresse sozinha mais. Então, Uhum. eu senti essa necessidade, as pessoas ao meu redor sentiram também essa necessidade, que inclusive quem me incentivou a começar a terapia foi a minha mãe, muito antes de eu escolher psicologia, né, para minha formação. Uhum. Então, acabou que é muito importante a gestão do estresse, muito mesmo. E hoje em dia eu tenho mecanismos que eu consigo fazer para aliviar um pouco o estresse. Não é muito bem aceito, porque acaba que eu sou daquelas que, quando tá estressada, se isola. Que eu preciso Uhum. lidar com o meu estresse sozinha. Tem gente que prefere estar perto de outra pessoa, né? Estar em Uhum. grupo, estar em algum ambiente socializando para poder distrair a cabeça. Eu não, eu tô estressada, eu quero ficar só. Então acaba que as pessoas ao meu redor têm que entender também, é um pouco difícil para elas, porque elas têm que entender que eu quero estar sozinha, eu quero não falar nada, porque eu tô com a cabeça a mil e eu preciso me acalmar Uhum. antes de falar alguma coisa. Precisa colocar a cabeça no lugar um pouquinho, né? Porque o fluxo tá muito Isso, intenso. é. Só que assim, me ajuda nisso, né? Minha terapia, conversar com alguém que tá passando pela mesma coisa que eu. Então, quando eu tô estressada com a faculdade, eu geralmente converso com as minhas colegas da faculdade, que graças a Deus a gente se apoia bastante. A gente tem essa questão de todo mundo trabalha, todo mundo tem estágio, todo mundo sabe como é difícil pra outra. Então, a gente vai, pedindo ajuda entre nós, né? Então, na época do vestibulando também era assim. Tipo, eu tava estressada estudando alguma coisa, então eu pedi ajuda pra uma amiga que tinha mais facilidade naquele conteúdo pra me ajudar. Então, você ter também essa rede de apoio possa ser que ajude mais, sabe, a lidar com o estresse. É verdade. Comigo, assim, o que me ajudou muito quanto a estresse e ansiedade também foi a terapia. Quando eu comecei terapia, eu vi que, tipo, muita coisa mudou e você vai entendendo os padrões que você cria Sim. no seu dia a dia, quais são os principais gatilhos que te deixam mais nervoso. E você vai aprendendo a lidar melhor com isso. Eu lembro de uma vez que eu fiz o Enem, dessas muitas vezes que eu fiz, que eu tava suando tanto, mas tanto de nervosa, que a caneta escorregava da minha mão. E eu não conseguia passar limpo. E foi uma vez que eu
deixei por último a redação e o gabarito pra passar limpo e eu tinha 45 minutos. Então, assim, já foi o momento, tipo, caramba, eu não consegui gerenciar bem o tempo dessa prova e eu não vou conseguir passar nada limpo, eu vou zerar. Você começa a ter um Uhum. pânico ali de, não, eu A vou zerar. distorção, né? Eu vou zerar isso aqui se eu não entregar, se eu não preencher. E aí a caneta começou a escorregar, porque eu tava suando frio e tal. E depois desse momento eu percebi, não, eu preciso de ajuda pra poder gerenciar o meu tempo. Obviamente, depois de passar pelo processo de entender o que me estressava, o que me deixava ansiosa. E incluindo estratégias no processo também. Além da terapia, você acredita que outras técnicas como contato com o ar livre, meditação também podem ajudar? Pode, ajuda bastante. Aí é que tá também essa questão da percepção, né? Que você tem que entender o que é que tá dando certo pra você, o que é que tá funcionando. Você tá fazendo só porque você assistiu uma série que a menina foi lá, subiu uma Sim. montanha, e aí ela voltou plena e realizada, e você vai subir uma montanha e você não volta plena e realizada, e aí você vai fazer o quê? Então, assim, é, tem gente também que não tem paciência de avançar nas técnicas, né? Porque meditação não é uma coisa que você fica, por exemplo, a pessoa vai meditar, ela acha que ela não tem que pensar em nada. E não é bem assim, porque sua cabeça não para de funcionar só porque você tá meditando, Sim. né? Então, não quer meditar e não consigo não pensar em nada. E aí se estressa e não quer meditar mais. Então, eu acho que existem técnicas de respiração, né? Técnicas de meditação, tudo que envolve essa questão de lidar com o estresse de um jeito físico. Então, a meditação você tá associando sua respiração, né? Você tá desacelerando seu batimento cardíaco, você tá respirando fundo, oxigenando o cérebro. Isso tudo vai ajudando você a ficar menos estressado. Então, não é só fechar o olho e Uhum. ficar, tá bom, e agora? Cadê Buda? E fica lá, não é assim, tipo, não funciona desse jeito. Então, obviamente, existem outras técnicas, principalmente se você não tiver, né, acesso à terapia. Dependendo do nível de estresse, eu aconselho que faça terapia mesmo, Sim, sim. porque é muito complicado você lidar com o estresse sozinho. Mas tem coisas que as pessoas conseguem fazer, e aí vem da percepção delas mesmo, o que é que funciona pra mim, o que é que me acalma, né? Eu gosto de cozinhar. Por exemplo, boto música na cozinha, fico lá cozinhando, fazendo bolo, fazendo almoço, sei lá, o que seja. Eu acho terapêutico. Eu fico concentrada. Então, você Uhum. fazer alguma atividade que você esteja 100% focado ali, esteja concentrado naquela atividade, pode ajudar bastante a lidar com o estresse. E foi isso que eu falei, né? Depende de cada um e você tem que testar. E não desistir logo Uhum. de cara também, porque nunca vai ser uma coisa instantânea. Ah, eu fiz isso hoje, aí eu me acalmei, então eu vou me acalmar sempre. Ou então, ah, eu fiz isso, não me acalmei, então eu não vou me acalmar nunca. A gente acaba indo pra, né? Existe uma distorção cognitiva que fala sobre isso, a gente tudo ou nada, né? Ou eu sempre dá certo ou nunca dá certo. A gente não consegue ter paciência de encontrar meio Uhum. termo. Então, tem que trabalhar isso também, né? Não é Uhum. fácil, muito pelo contrário, é muito Realmente não difícil, é, mas é mas é necessário. muito necessário. Sim, é verdade. E Bia, pensando assim, no caso de pessoas que nesse momento estão mais ansiosas, mais estressadas, a prova tá chegando, qual mensagem, qual conselho você poderia dar para essas pessoas? Ah, então, gente, assim, não é sendo pessimista, tá? Muito pelo contrário. Mas tudo que você podia fazer, você fez. Não Uhum. adianta, correr atrás de um prejuízo que você criou na sua cabeça que existe, porque eu sinto que tem muita gente que vai, acelera muito o processo no final, sabe? Se cansa muito Uhum. no final, achando que ela vai conseguir repor algo que ela não fez o resto do ano. Que ela acha que tá Uhum. faltando, e vem aquela sensação de insegurança. Então, acredite no final que você deu o seu melhor, Sim, que o que sim. você fez, o que você conseguiu fazer foi suficiente e se entregue para a prova, sabe? A hora é aquela ali, não vai ter outro dia, não tem mais o que fazer. Então, se você não conseguir se entregar, você vai acabar se prejudicando, né? Porque não soube lidar com o nervosismo e tal. Então, é uma coisa que dá para praticar durante o ano letivo de estudo, para no final você se sentir preparado. Uhum. Sabe, você se sentir seguro de que você deu o seu melhor e que você fez tudo o que você conseguiu. É verdade, Bia. É um bom conselho, inclusive, porque muitas vezes a gente dá o nosso melhor, mas a gente tem a sensação de que não foi suficiente. Sim. Só que foi suficiente, foi o que você podia dar, né, pra Uhum. si mesmo. E
talvez aprender também a reconhecer que cada dia é um degrau diferente que você sobe Sim. e que você não pode ficar medindo o seu progresso Uhum. com a régua de outra pessoa. Eu sei que Sim. pode parecer balela de coach, gente, mas é verdade. Você se entender e respeitar o processo e não se cobrar tanto faz com que você cresça muito mais do que todos os dias você colocar em si mesmo uma carga enorme de autocobrança. Uhum. Então, sua mensagem, assim, foi muito pertinente e espero que ajude o pessoal que tá em casa. Também Inclusive, espero. muito obrigada por ter participado hoje. Nada. Eu tenho certeza que deve ter ajudado várias pessoas que estão assistindo, certo? E para você que está aí do outro lado, vou dar os recadinhos de sempre. Todas as redes sociais da MEN estão aqui embaixo na descrição desse vídeo e você pode seguir a gente por todos os locais que você imaginar. Além disso, você também pode se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, porque a gente coloca vídeos novos aqui toda semana e tem shorts quase todo dia também. Então, eu quero muito agradecer a você que está aí do outro lado e assistiu a gente até aqui. E como você já sabe, até a próxima.